Tudo bem, pessoal? Então, olha aí, estamos falando de genética, né? Nós apresentamos aí os primeiros conceitos sobre alelos, sobre genes, sobre fenótipos, não é isso? E agora chegou a hora da gente dar uma olhadinha nos trabalhos do Mendel. Mendel é o pai da genética, né? Foi o Mendel que, utilizando ervilhas, conseguiu aí elaborar as bases da hereditariedade, tá certo? Então, quando se fala em genética clássica, né, o pai da genética é o Mendel, tá certo? Bom, por que o Mendel escolheu ervilhas para estudar a hereditariedade? É que as ervilhas possuem características bem contrastantes, como, por exemplo, cor, né? Cor da semente, que pode ser amarela ou verde. A gente vai simbolizar a amarela dessa forma e a semente verde achurada, assim, tá ok? No nosso esqueminha. Então, a ervilha possui características bem contrastantes, facilmente definíveis, né? E a ervilha, ela produz um grande número de descendentes, tá certo? Como o Mendel trabalhava com uma análise estatística, era importante escolher um ser vivo que produzisse muitos descendentes, tá? E que tivesse um ciclo de vida curto, né? Que rapidamente se desenvolvesse e pudesse se reproduzir também, tá? Então, as ervilhas eram, os pés de ervilha, né? Os ervilheiros eram ideais para esse tipo de trabalho, tá certo? Bom, e como é que ele procedia para realizar o cruzamento entre plantas? Ele poderia trabalhar com autofecundação, fazendo com que uma planta com que uma flor fosse fecundada pelo pólen da própria flor, tá? Então ele com um pincel ele coletava o pólen da parte masculina da flor e colocava na parte feminina, promovendo a autofecundação. Para que ele fazia a autofecundação? Ele fazia por muitas gerações a autofecundação para originar indivíduos puros, tá? Como um indivíduo que produz sempre sementes amarelas quando autofecundado, tá? Ó, indivíduos puros para o verde, por autofecundação, sempre produz indivíduos verdes. Indivíduos puros para o amarelo, por autofecundação, sempre produz indivíduos amarelos, tá certo? Agora, ele também fazia a fecundação cruzada, né? Então, na fecundação cruzada, ele coletava pólen de uma flor e levava esse pólen para outra flor, né, para a parte feminina de outra flor, garantindo assim a polinização cruzada, tá certo? Então, manipulando com um pincel as flores, ele conseguia promover os cruzamentos. Tá certo? Bom, então, como é que ele iniciou os trabalhos dele? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Ervilhas amarelas são simbolizadas dessa forma, ervilhas verdes achurado, e lembrando que a gente tem aqui um par de alelos, tá? Um par de variações de um gene, tá? Que vão determinar a cor amarela e a cor verde, tá? A gente vai chamar aqui, vai utilizar a letra V, tá certo? E o V maiúsculo, Vzão, determina o amarelo, e o V minúsculo determina o verde, tá? V maiúsculo, pessoal, para o Vzão, para a característica dominante. E o V minúsculo, Vzinho, para a característica recessiva, tá ok? Professor, o que é dominante e o que é recessivo? Olha aí, ó, dominante, alelo dominante, é aquele que se expressa em dose dupla e em dose simples, em homozigose e em heterozigose, tá certo? Ele inibe a expressão do alelo recessivo quando em heterozigose. E o alelo recessivo é aquele que só se expressa em dose dupla, tá certo? Só em homozigose que ele se expressa, tá? Como nós vimos aí há pouco, tá certo? Bom, então olha aí, na geração parental, eu tenho indivíduos puros que foram obtidos por autofecundação, a variedade amarela e a variedade verde, tá certo? Durante o processo de reprodução, Mendel percebeu que toda característica é determinada por um par de fatores. O que são esses fatores? São os genes, são os alelos que a gente já conhece. E esses fatores se segregam, se separam na formação dos gametas, de maneira que o gameta é sempre puro, ou seja, possui só um fator, tá certo? Então, olha aí, ó,
o indivíduo Vzão produz apenas gameta Vzão. Tá? O indivíduo Vzinho produz apenas gameta Vzinho. Então, todos os encontros de gametas que esse cruzamento gera vão produzir indivíduos heterozigotos, sim ou não? E olha só, em 100% dos casos, eu tenho então ervilhas amarelas. Então veja, cruzou amarelo puro com verde puro, sempre eu tenho amarelas, tá? Mas essas amarelas, ó, essas amarelas são heterozigotas, híbridas, enquanto que essas aqui são o quê? Puras, homozigotas, tá certo? Aí um aluno pergunta, professor, mas qual é mais amarela, esta ou esta? A da geração parental ou da geração F1? A homozigota ou a heterozigota? Pessoal, não tem diferença, tá? Elas são igualmente amarelas. Não há diferença no fenótipo de um indivíduo puro para um indivíduo híbrido, tá certo? Quando nós realizamos a autofecundação de um indivíduo híbrido, tá? Quando esse indivíduo é cruzado com ele mesmo, eu obtenho na geração F2, segunda geração de filhos, 75% dos indivíduos amarelos e 25% dos indivíduos verdes. É a famosa proporção 3:1. Então veja, para todas as características que o Mendel estudou, esse padrão que você está vendo aqui sempre se repete. Indivíduos puros, com duas características opostas, contrastantes, são cruzados na geração parental e uma das características, a característica recessiva, desaparece na geração F1 para reaparecer na geração o quê? F2, né? Às vezes eu ouço alunos falando assim, eu tenho olhos verdes, mas meus pais não têm olhos verdes, meus pais têm olhos castanhos. Na verdade, eu puxei isso da minha avó. Galera, ninguém recebe genes diretamente dos avós, sim ou não? O que acontece é que os pais possuem um alelo recessivo, tá? Para olhos verdes, só que esse alelo recessivo está inibido, não está se manifestando. E quando o indivíduo recebe os dois alelos, Vzinho, aí o que, né? Ou uma outra letra qualquer, aí a característica se manifesta. Tudo bem? Então nós vamos agora apresentar aqui para vocês o cruzamento, né? Por que eu tenho sempre 3:1, 75%, 25%, né? Vamos mostrar como foi feito esse cruzamento aqui para chegar a essas proporções, tá ok? Então, vamos lá.